Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós nos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurai matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, presentes aqui nos estúdios da TV Imaculada, a você que reza conosco aí na sua casa, ou você acessou as redes sociais aqui da TV Imaculada, você que está no hospital de nossa cidade, ou você que está aí ligadinho em todo o Brasil pelo canal aberto digital da Parabólica. Que bom estarmos juntos nesse tempo tão propício de olharmos as nossas fragilidades, dialogar com elas e saber que todos nós temos a oportunidade de fazermos de forma diferente no dia a dia aquilo que Deus nos pede. O tempo da Quaresma é um tempo propício de olharmos, percebermos e mudarmos. É a capacidade que Deus nos dá a cada um de nós de fazermos essa observação. Por isso que a Igreja nos orienta as 3 dimensões que deve ser sempre olhada com muito carinho: a dimensão de Deus, na relação com Deus, através da oração, da nossa relação com o nosso semelhante, através da caridade, e da nossa relação com as coisas, através do jejum. Todos nós somos chamados a praticarmos isso de uma maneira muito bela, muito saudável, olhando em primeiro lugar a nossa fragilidade e mudando em primeiro lugar em nosso coração. Meus queridos, nessa quarta-feira da 5ª semana do tempo da Quaresma, nós temos 2 belas leituras. Aliás, uma das mais belas leituras do Antigo Testamento, do livro do profeta Daniel. E ela é muito bonita, essa leitura, porque ela nos traz a experiência de 3 jovens que, diante do rei, o grande rei Nabucodonosor, rei babilônio, eles preferem permanecer na sua fé. Eles são tentados de toda maneira a adorar outras deuses, adorar uma estátua, mas eles resolvem permanecer no compromisso com a aliança com o Javé, Deus da vida. Quando nós olhamos essa leitura e vemos a fé com que Sidraque, Misaque e Abednego viveram, quando nós trazemos essa leitura para o nosso dia a dia,
como que nós precisamos também fortalecer a nossa vida para que nós não possamos cair na tentação de colocarmos outras coisas no lugar de Deus. Nós muitas vezes deixamos com que coisas supérfluas possam ser maior do que a nossa atitude diante de Deus. Lá, eles não se deixaram corromper pelo ter, pelo querer, pelo poder. Nós hoje somos chamados também a termos a mesma atitude. Não é somente o dinheiro que nos corrompe, mas as nossas atitudes nos corrompem também. Principalmente aquela velha mania de me achar melhor do que o meu semelhante. Ou aquela mania de achar que eu sou o dono da verdade e o outro muitas vezes tem que fazer e fazer aquilo que eu necessito. Ou achar que tudo tem que passar por mim, que eu tenho o dom e somente eu não posso exercitar e partilhar com os demais. Meus amados, nós estamos numa época muito propícia de fazer acontecer a experiência do amor com o nosso semelhante. Aliás, esse amor, ele faz com que a nossa vida torne-se uma vida de oferta, do serviço, servir a Deus. E toda vez que nós tomamos consciência de que nós necessitamos estar em Deus para melhor servir ao nosso semelhante, sermos um arauto de esperança para o nosso semelhante, quanto mais nós fazemos esse exercício, mais nós nos aproximamos da experiência da verdade. Aliás, o texto do Evangelho de hoje fala justamente disso. Aquele que é capaz de ouvir a palavra de Deus, praticá-la com o seu semelhante, conhece a verdade. E aquele que conhece a verdade permanece na verdade. Não se deixa sucumbir pela mentira ou por tudo aquilo que a mentira muitas vezes vem trazer no coração do ser humano, o maléfico que ela causa no coração do ser humano. E muitas vezes nós nos deixamos perecer por isso. Para participar de alguns grupos, ou por me achar melhor do que o outro, eu acabo então infringindo essa lei básica do convívio humano, de uma relação saudável, às vezes dentro de casa, às vezes na relação com o nosso semelhante, às vezes na relação comunitária. Todos nós aqui sabemos muito bem qual é o calo que nos aperta. E esse tempo da Quaresma é justamente para isso, para eu afinar com muita alegria e de uma maneira muito bela aonde eu posso melhorar no meu serviço ao meu semelhante. E toda vez que nós fazemos o bem, toda vez que nós praticamos o bem, toda vez que nós insistimos em fazer o bem com o nosso semelhante, nós fazemos com que a palavra de Deus ressoe como uma verdade no nosso coração. É claro que nós conhecemos a Deus, porque servimos a Ele no nosso semelhante. Nós amamos a Deus e exercitamos com o nosso semelhante. Mas ainda tem pessoas que só querem ficar no amor a Deus, sem exercitar no seu semelhante, sem exercitar no seu próximo. Aí vive uma vida vazia, cheia de futilidade, se achando melhores que os outros. Muitas vezes deixamos com que outros sentimentos possam habitar aquilo que Deus quer que façamos a diferença na vida atual do outro. Ou façamos a diferença na vida social. Não se engane, não se deixe sucumbir por essas falsas aparências, mas tenha consciência de que todos nós somos chamados a fazermos com que o amor seja um instrumento da graça, seja um instrumento da paz e que a cada momento, a cada instante, nós tenhamos essa certeza no nosso coração. Eu, você, a cada um de nós somos chamados a fazer o bem sempre. Se tem que fazer uma escolha, escolha fazer o bem, porque é isso que nos conduz pelos caminhos da graça. Podemos até errar nas nossas fragilidades, podemos até nos deixar sucumbir pelos nossos anseios, mas somos chamados a cada momento, a cada instante, a nos reconciliarmos conosco mesmo, com Deus e com o nosso semelhante, a partir do perdão, desse exercício tão belo que nos aproxima da experiência do amor, a qual nós somos chamados a vivenciar de forma plena. Que Deus te abençoe, a cada momento, a cada instante. Que a Mãe do Perpétuo Socorro, a qual nós veneramos com muito carinho,
que ela nos mostre, cada momento, cada instante, no seu Filho amado, a verdade que nos chama pelo nome e nos envia a uma missão.